porque estamos diante de uma autoridade que inicialmente começou esta grande luta da transição política geracional. Foi por algumas vezes que eu comecei a ouvir o Dr. Ismael Mateus, nas suas várias comunicações, manifestar a sua preocupação quanto à necessidade do país transitar para uma nova classe política. E penso que esta sua contribuição tem valido muito para os dias de hoje, atendendo também o contexto político a que nos encontramos. Muito obrigado, Dr. Ismael. O tema que me proponho falar é um tema que não é tão novo no nosso contexto político, porque durante algum tempo nós já acompanhávamos uma geração mais intermédia entre a nossa e a geração mais velha, que por sinal já reclamava um espaço na vida pública, já reclamava uma participação mais efetiva nos centros de decisão do país. Então não é um tema novo, embora muito atual. Bom, eu antes vou pedir desculpas, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou muito bom de comunicação, não sou muito bom de falar. Talvez tenha mais jeito para fazer as coisas do que falar. E pedir desculpas por eventuais lapsos que poderei ter durante a minha comunicação. Antes, gostaria de começar esta minha comunicação, ou o meu diálogo, como é o lema de cartaz, com uma ilustração. Infelizmente, a ilustração não está muito bem nítida, não tivemos condições de impressão para que ela fosse mais nítida e facilitasse também a comunicação convosco. Mas de certeza que é uma imagem que é muito comum nas redes sociais e tenho certeza que os meus caros companheiros aqui são bons internautas e já tiveram contato com esta imagem. Esta imagem nos desenha muito bem do que nós queremos falar com a transição política geracional. Nós vemos na parte de baixo 4 líderes africanos em sede de uma reunião, todos eles a dormirem. E da parte de cima nós vemos o presidente Obama, que por sinal mais jovem do que os líderes africanos que estão aqui na ilustração, num gesto de uma pequena corrida, inclusive com os seus seguranças. Então, com esta imagem, conseguimos perceber o quão é importante termos nos centros de decisão pessoas com sentido, pessoas que nos transmitem o sentido da confiança e da vivacidade, e não pessoas que por sinal nos transmitem sinais de cansaço e de fracasso, como é que vimos nesta ilustração. Daí falarmos de transição política geracional. É um tema que, por sinal,
não se esgota na política, tem um âmbito de ação maior, quer nas empresas, nas igrejas, nos sindicatos, no exército. São espaços onde também se reclamam a transição geracional, embora para hoje o nosso tema se focar simplesmente na política. Outro exemplo que nós podemos ter e que nos anima bastante para as nossas reflexões aqui neste nosso diálogo é vermos uma Europa cada vez mais renovada. Países potências, como é o Canadá, que tem um presidente com perto de 46 anos, um primeiro-ministro com perto de 46 anos. Nós temos o Luxemburgo com um primeiro-ministro com perto de 45 anos. Nós temos a Bélgica com um primeiro-ministro com perto de 46 anos também. E temos uma França com um presidente que tem 40 anos agora e chegou ao poder aos seus 39 anos. Então, são de alguma forma processos que nos animam, porque se tivermos que comparar a realidade europeia e a realidade africana, nós vamos encontrar aqui um contrassenso. Por quê? Porque a média do eleitor africano vai dos 20 aos 40 anos. E a média das lideranças africanas vai dos 60 aos 70 anos. E temos pela Europa, a média dos eleitores europeus é dos 53 anos, mas temos a média das lideranças europeias dos 40 aos 50 anos. Então estamos a ver aqui um contrassenso. Na Europa, que os mais velhos constituem a maior base eleitoral, preferem votar nos seus jovens. E nós em África, que constituímos os jovens a maior base eleitoral, preferimos votar nos velhos. E daí o desnível também da forma de se fazer política e do desenvolvimento desses países. É verdade que houveram outras condições ou outras situações que permitiram a Europa crescer mais do que a África, né? Mas também esta abordagem tem algum sentido. E penso que a tendência da Europa ir apostando mais para as lideranças juvenis é pelo facto de acharem que era preciso renovar a classe política. E daqui o nosso tema, mais uma vez, a transição política geracional. Mesmo entre nós, várias são as vezes em que nós falamos que os nossos mais velhos no Parlamento, durante as fases de discussão, ficam a dormir. E quando se despertam, ou a lei já foi aprovada, ou a medida política de que se discute não percebeu nada. Isso é visível, porque temos que admitir que temos um Parlamento ainda completamente envelhecido, né? Sobre essa abordagem, eu preferi recorrer a um grande político angolano, um grande nacionalista, uma pessoa que eu acho que todos nós devemos muito respeito e admiração, que é o político Lopo do Nascimento. Lopo do Nascimento, como mais velho que há 3
há 3 anos atrás, se a memória não me atrassoa, fez uma comunicação de despedida política na nossa Assembleia Nacional. E durante a sua intervenção, ele dizia o seguinte, e passo a citar: vocês, os jovens, não podem perder-se em discussões infantárias que apenas vos dividem e impedem posições de ações comuns em relação ao que é verdadeiramente importante para o futuro do país. E diz ainda mais que o futuro deste país, cujo presente custou sangue, suor e lágrimas, está nas vossas mãos. Mas ele não para por aí, porque diz mais: os vossos pais, os vossos avós, meteram-se na trilha da libertação que levou à independência da África. Agora é a altura de vocês, os jovens, meterem-se na trilha da construção da nação. Por que ele dizia isso? Também dizia porque afirmava que o país não era de nenhum partido, era obra de todos e pertence a todos. Esta abordagem do mais velho Lopo do Nascimento é para se levar a sério pela nossa geração. É mesmo para nós levar a sério. O mais velho que nos deixa um desafio como esse, nós temos que aproveitá-la da melhor forma para alimentar cada vez mais a nossa luta com vista a provocarmos a transição política geracional. E penso que, com toda a razão, o mais velho Lopo do Nascimento dizia aquilo. É que a luta de libertação nacional e o longo conflito armado que o país viveu cansou muito os nossos mais velhos. E esse desgaste próprio da sua trajetória deveria fazer perceber neles que é hora de passarem o testemunho às gerações mais novas. E justifica-se, sobretudo nessa altura, porque o momento de viragem política dessa nossa história nos faz ganhar consciência para assumirmos plenamente o futuro deste país. Nós, os jovens, por agora, temos que ganhar consciência e nos constituirmos na vanguarda da realização das tarefas de construção deste país. A geração política da independência, sendo que já deu tudo o que poderia dar, por agora só tem que permitir a transição política geracional de uma forma pacífica e solidária, para que o país sopra os novos ventos, que são os ventos da liberdade, da democracia, da justiça e do desenvolvimento, que por sinal é bandeira de luta de muitos dos jovens que eu vejo aqui nesta sala. Este tema é tão oportuno porque o contexto político nos obriga a reflexões profundas sobre o nosso futuro. Estas reflexões não desembocam só na política, porque ela tem uma abrangência em outros campos da vida social. Como já dissemos, que as suas abrangências não se esgotam simplesmente na política. Agora, embora termos considerado já em outros fóruns, e aliás o mais velho Ismael
Mateus foi um grande defensor deste paradigma, embora ter-se considerado de positivo a saída da cena política do então presidente José Eduardo dos Santos, que a meu ver está a ser feita sem nenhuma estrada preparada para que se pudesse significar o fecho de um ciclo político e que abrisse caminho não só para a mudança do poder, mas sobretudo para a transição de uma política para uma geração mais nova e com novas ideias. E se não vejamos, nesta nossa realidade política, apesar de termos o presidente José Eduardo dos Santos, que deixa o poder, mas é o único que sai. E, no entanto, fica a sua classe política com quem se forjaram sempre na política. E isto faz-nos acreditar que, se esta transição significa só a saída do presidente José Eduardo dos Santos, então percebemos que ainda temos um longo caminho para trilharmos ou fazermos o fechamento deste ciclo político que vem desde os primórdios da luta de libertação até aos dias de hoje. E nós vemos que esta transição a que se assiste agora é uma transição mais reclamada pelo MPLA, porque consiste numa substituição de um candidato do MPLA para a direção do Estado, e vai consistir também na substituição da liderança do MPLA, certo? Que é uma transição mais reclamada para o MPLA. Para o país, a transição que mais se reclama é a transição de uma nova classe política. O que mais interessa ver nos angolanos, independentemente do MPLA vier a ganhar as eleições ou não, ou qualquer outro partido que chegue aí, mas era importante que a saída do presidente Eduardo dos Santos significasse algum caminho que privilegiasse essa transição política. O que significa? É preciso renovar a nossa classe política, que está completamente velha. Eu penso que outras questões ao longo do debate vamos ter a oportunidade de esclarecer. Porque vezes há que se pode pensar que o facto de o governo nomear um ministro jovem ou um governador jovem, estamos a fazer alguma transição. Não, nós não estamos a falar sobre titulares de órgãos públicos, não. Nós estamos a falar sobre a renovação de uma classe política, porque essa classe política já nos mostrou que nunca está à altura dos grandes desafios da nação. E é preciso renovar. É preciso renovar porque basta ver em que estado é que nos deixam o país, né? Então, é certo que, embora muitas das vezes, quando nós os jovens pedimos aos mais velhos nos partidos, no Estado, no governo e demais instituições oportunidades, os mais velhos dizem-nos sempre: vocês têm que ter têm que esperar mais e também têm que ter mais experiência. Meus senhores, na política ter experiência significa o quê?
a política, temos que partir do princípio de que a política não é emprego. Se a política não é emprego, então não faz sentido pedir a um jovem com vontade de se realizar na política a experiência. Porque o que mais conta na política é o espírito de servir, o amor à pátria e o exercício da cidadania plena. Isso é o que mais conta, né? E nós, os jovens, não podemos ter o mesmo vício dos mais velhos de se empregarem na política. Porque quando se emprega-se na política, depois já não se tem mais nada a fazer fora da política. E daí a resistência também dos nossos mais velhos não querem deixar os cargos políticos, porque acham que já não sabem fazer mais nada, o que é completamente errado. E quando essa perspectiva é na política, nós assim enganamos a política, deturpamos a política e mentimos a política, né? Por razões que se compreendem, em que hoje nós assistimos menos jovens com interesse na política, por causa disso, porque quase que ninguém mais acredita na política. Hoje quase que ninguém quer mais saber da política. E os espaços de participação pública, em termos de consciência da juventude, estão cada vez mais reduzidas. Hoje temos mais tempo para o entretenimento do que para sentarmos e discutirmos o nosso futuro, o futuro do país, as nossas vidas e a vida do país. Então, porque os nossos mais velhos nos transmitem uma ideia deturpada da política, né? Aliás, quase que todas as opções políticas, desde a independência aos dias de hoje, fracassaram, né? Basta ver como é que hoje os nossos mais velhos hipotecam o nosso futuro com o endividamento. É completamente assustador ver a notícia que traz o jornal de Expansão da uma semana para aqui, de que cada angolano deve ao estrangeiro perto de $950. Quer dizer, é muito dinheiro. Cada angolano. Nós estamos quase que com o nosso futuro hipotecado, porque o que vai acontecer é que, querendo ou não, nós teremos que pagar essa dívida ao estrangeiro. Agora eu pergunto, quem de nós se beneficiou deste dinheiro? Quem de nós sabe onde é que os nossos mais velhos implementaram esse tanto dinheiro que hipoteca a nossa geração? Então, nós, com isto, tendo consciência disso, temos que nos despertar e começar a assumir os destinos da nossa nação, né? É bem verdade que esta luta não será fácil. Não será fácil porque sabemos que os nossos mais velhos não nos vão dar essa estrada de favor, não como se diz, mas tem que ser uma luta em que nós, os jovens, temos que cerrar fileira, estar em torno destas iniciativas para que comecemos a criar estratégias de intervenção, por um lado, para nos impormos no espaço público, mas por outro lado, para estarmos nos centros de decisão política, porque é sabido que os jovens são muito mais inovadores e os mais velhos são muito avessos à inovação. É sabido que os jovens são muito mais visionários e os mais velhos são muito mais estagnados no tempo.
Então, disto, tenho certeza que a iniciativa tomada pela plataforma é muito importante e abre caminho para essa discussão. Esta discussão que, ao meu ver, pode definir um rumo diferente da nossa vida política, sobretudo neste momento oportuno que se exige de nós alguma coragem, alguma coragem e alguma irreverência quanto às nossas aspirações e quanto ao nosso futuro. O tempo é escasso, vamos ter um momento oportuno para o nosso debate e muito obrigado.